palavra do clero e também, de certa forma, a unidade da igreja no seu pensamento. Mas, é como eu estava dizendo para ela, eu sou um católico que estou, de certa forma, decepcionado com a igreja, e todo bom católico, todo bom filho da igreja não abandona a sua mãe, não abandona o catolicismo, até que tenha tirado todas as conclusões para saber se, de fato, a decisão que está planejando se é correta, né? E, na verdade, eu tenho que explicar para ela dar a visão dos carmelitas, eu tenho que explicar para ela o que é que eu tenho sentido de meio um pouco decepcionante em relação ao que eu acreditava. É o seguinte, eu sou uma pessoa que sou aquele católico que lê o catecismo e tem no catecismo, o novo catecismo, esse que foi publicado agora em 95, eu tenho ele como uma norma de vida, uma norma de fé. E eu tenho notado, isso porque eu estou dentro do seminário católico lá, estou vendo como é que são as coisas, tenho notado que tanto de leigos como do clero, certas coisas que são completamente contrárias ao catecismo ou decepções assim em relação ao não cumprimento do que está ali, e a gente observa que o catecismo é aquilo que o Santo Padre deixou para a orientação das igrejas, a orientação em geral, e tem sido muita coisa desvirtuada ou alguma coisa assim. E para você ter uma ideia, desses padres que eu entrevistei, apenas 2 confirmaram essas coisas que eu gostaria de ouvir, e lá dentro do seminário, de todos os padres que eu tive como professor, somente um deu essa visão que eu gostaria de ter. Então, é claro que se existe um que deu lá e 2 dos que eu entrevistei, então deve ser algo que ainda está presente na igreja, mas que o clima social, o que está havendo hoje, tem abafado essa visão. A primeira coisa que eu ia lhe dizer é que eu tenho procurado ver como anda, ou aonde anda a moral, chamada moral católica, né? Então, essa é a razão pela qual eu vim ao Carmelo, porque quando eu perguntei por aí a respeito da moral católica, o pessoal disse assim, João, o último reduto da moral católica legítima, você pode saber que vai encontrar isso no Carmelo, no pessoal que trabalha enclausurado, etc. E realmente você pode também perguntar assim, mas será que isso aí para você não é um escândalo, a gente viver enclausurado? Não, porque para mim, eu sou ainda aquele católico que acredita que no mundo está o pecado, no sentido de que a contaminação da massificação, o que a televisão passa, a imoralidade do mundo. Então isso aí é geral, está entrando na cabeça de todo mundo, e eu acho até que certo afrouxamento e certo grau de liberdade ou permissividade que o clero tem dado já é influência da televisão na cabeça do clero. Porque os padres têm visto muita televisão, eu já entrei em locais reservados do clero que tinha lá uma televisão, né? E inclusive a rede que estava passando era a Globo, era a Rede Globo, né? Então eu penso que muito da mentalidade atual da igreja está vindo em relação à televisão, até porque a televisão é um meio populista, é um meio que pega as massas, e a gente tem notado que há muita pessoa dentro do catolicismo hoje que está querendo a massa, ele não está pensando mais na qualidade da fé, na qualidade da devoção a Deus, está mais pensando assim nessa quantidade de pessoas, essa multidão de pessoas dentro da igreja, né? Então eu estou te colocando assim para você ver qual é a minha visão, e eu estou decepcionado com essa coisa da moral católica, esse afrouxamento que existe, porque eu não encontro esse afrouxamento dentro da palavra de Deus e não encontro no catecismo, tá certo? Afora alguns desvirtuamentos da fé, como é o que eu vou lhe colocar agora. Por exemplo, alguns dos desvirtuamentos da fé que eu tenho visto, por exemplo, eu vou lhe contar 2 exemplos. É que hoje em dia, o grau de respeito que se dá à palavra de Deus
é pelo menos 50% menor do que havia antes do Vaticano II. Então, por exemplo, antes do Vaticano II, a ideia que se tinha dado da palavra de Deus, era a regra de vida, era aquilo que devia ser seguido, era a prática dos cristãos, era o guia da fé, e a maneira como se interpretava a Bíblia era assim uma coisa que tinha muito a ver com o que os nossos antepassados disseram, com o que a igreja primitiva disse, né? A noção de pecado, que também está na palavra de Deus, era vista assim. Aí do Vaticano para cá, com aquela abertura que João 23 deu, de que o mundo um mundo também abençoado por Deus, e que no mundo existem aquelas sementes do verbo, etc. Então, por causa dessa abertura, o que é que eu imagino? Não sei se é porque eu sou de uma ala conservadora, mas eu imagino que a igreja caiu em relação a isso, e ela como se ela abriu as portas para o mundo, em vez de ela ter entrado no mundo, influenciado o mundo foi que entrou nela e começou a influenciar e a enfraquecer. Por exemplo, eu soube, através de um dos padres mais antigos que eu entrevistei, de que há cerca de uns 50 anos atrás, era muito difícil ouvir falar, embora existisse, mas era difícil ouvir falar de padres homossexuais. Embora pudesse haver, mas era difícil. Mas hoje em dia, nós temos visto, eu tenho visto no seminário que eu estou fazendo, uma certa decepção por parte de alguns alunos, porque observam que dentro do seminário, seja no ITEP, onde estão sendo formados os futuros padres, que a quantidade de irmãos nossos, cuja aparência de homossexual, embora ninguém possa saber o que são, mas a aparência é essa, deixa assim a gente meio estarrecido, pelo menos a mim me estarrece. Porque eu gostaria, por exemplo, que o meu padre, aquela pessoa com quem eu me confesso, aquela pessoa com quem eu vou à igreja, fosse um sujeito que tivesse uma vida com Deus, uma vida íntegra, uma vida casta, como manda a questão do celibato e como manda a palavra de Deus. Né? Então, eu queria agora que você me falasse assim, se de fato o Carmelo tem essa visão em relação ao pecado. Assim, eu lhe contar duas decepções. Uma é essa questão do respeito pela palavra de Deus. A outra é, por exemplo, algumas coisas da Escritura Sagrada que são muito fortes, muito densas, como, por exemplo, a questão do inferno, a questão do purgatório. Por exemplo, aqui diz que, no credo diz que Jesus morreu, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos. Então, praticamente eu não vejo mais falar nisso. Não se vejo mais falar no inferno. Inclusive eu tive uma aula sobre questão de escatologia, e o professor de escatologia disse que o inferno não existe, que o inferno é só uma degeneração da cabeça das pessoas, que não existe. Né? Pois bem, e também a questão do diabo, que eu vi professores dizendo que o diabo não existe, que é uma interpretação errada da igreja, que a igreja passou quase 2000 anos interpretando errado isso, e que não existe de maneira nenhuma. Aí até que na hora que o professor falou isso, eu perguntei, professor, e como é que se explica aquele anjo que anunciou o nascimento de Jesus para Maria? Aquele anjo que apareceu com a luz, dizendo, aí o professor disse, aquele não era um anjo, aquele era o próprio Cristo. Era o Cristo que veio anunciar que ia nascer no ventre de Maria. Então, quer dizer, eu tenho ouvido certas coisas que me arrasam assim, como cristão, como católico. Eu gostaria de ter aquela fé que eu fui instituído pela minha avó, como a minha avó me passou o catecismo, e como eu vejo no catecismo hoje. Eu queria que você me desse uma visão das carmelitas. A nossa visão, realmente, ela está muito ligada ao que diz o catecismo atual. Nós, por sermos propriamente da clausura, temos uma ordem contemplativa, em que a gente se detém muito na palavra de Deus e baseia a nossa espiritualidade mais na própria palavra de Deus, porque a nossa própria regra diz meditar de dia e de noite na lei do Senhor. Então o nosso livro principal é a Bíblia, né? Uhum. E os livros dos nossos padres que nos ensinaram. Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz são os padres principais, né? Então, aí,
nós continuamos com o mesmo, aceitando todas as diretrizes morais da Igreja. Nós conhecemos muito bem a realidade do mundo, pelo que nos dizem, nos falam, nas revistas que a gente lê, documentos mesmo do Santo Padre. A gente sabe como é que o mundo está, no começo a ser bebê, a gente conhece, mas a gente sabe que há aquilo que o homem faz porque quer fazer, deve ser evitado, e o que o homem faz em obediência à lei de Deus. O que aceita o manda. Porque eu acho que seria só saber meditar na palavra de Deus, no Evangelho, nem mais no Antigo Testamento, mas no próprio Evangelho, a pessoa encontraria os ditames da moral. Não é preciso dizer tal coisa vai se compreender isso. Não, é só, se Jesus diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e depois ame o seu irmão como você se ama assim, isso aí pode se encontrar, estão todas as leis de respeito do moral para com todos. As leis do moral não foram cumpridas. E nós, por exemplo, que fazemos os 3 votos de pobreza, castidade e obediência, de castidade, no caso agora, castidade virginal, a gente tem que aceitar plenamente, e a gente vive plenamente os ditames da moral. Totalmente, nem toda a profundidade que a gente pode viver, né? Então, nós rejeitamos totalmente essas modernidades, essas permissividades do sexo, tudo isso. Nós conhecemos que é uma fraqueza do homem, especialmente muito propagada pelos meios de comunicação. E também pela desestruturação da família. Pio XII falava muito nisso, que a família era a sementeira, era o cenáculo